E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós terminamos na última aula a nossa primeira parte do curso, né, que era a parte tática, né? E hoje a gente começa a nossa segunda parte, que é a parte envolvendo campos magnéticos e forças. Então, hoje a gente vai começar falando sobre correntes, resistências e declarando a lei de Ohm e podendo ter com ela, né? Começando pelo conceito mais básico que vai ser de corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica vai ser o fluxo de cargas elétricas, tá? Então, se a gente vai supor uma coleção, né, de cargas que ele está se movendo perpendicularmente a uma superfície de área A. Então, por exemplo, se a gente tem uma situação como figura, né? A gente tem uma série de cargas, né, cargas elétricas, e essas cargas elétricas estão se movendo em uma área, né, com componentes vetoriais perpendiculares, né? Tá? Então, a gente está pensando nesse exemplo que é o exemplo mais simples possível, todas as cargas. Claramente. A corrente elétrica vai ser definida como sendo a taxa em que as cargas, cargas que fluem, elas cruzam qualquer seção transversal, qualquer área de seção transversal, né? Se uma quantidade de cargas ΔQ passa através de uma superfície no intervalo de tempo ΔT, então a corrente média, né, que a gente vai definir I médio, né, vai ser dado por I médio, né, igual a quantidade de cargas atravessadas na seção transversal, né, dividido pelo tempo, né, que elas levaram para atravessar a seção. Né? Então, no sistema internacional, a unidade de corrente vai ser o ampere, né? Então, a gente vai definir com A grande, né? Então, 1 ampere vai ser 1 coulomb por segundo, de acordo com o sistema internacional, né? Então, se a gente pensar em intervalos comuns de correntes, a gente vai pensar em ordens de grandezas, né? Que vai variar de mega-ampere, por exemplo, em relâmpago, a nanoampere, por exemplo, em impulso nervoso. Então, no limite, quando a gente pega o ΔT indo para zero, a corrente instantânea aí, ela vai ser definida como I igual à derivada, né? Porque a gente está tomando limite, né? Então, para zero, vai ser a derivada dessa carga, né, no tempo, tá? Então, como o fluxo, ele tem uma direção, a gente tem implicitamente introduzido uma convenção que a direção da corrente corresponde à direção em que as cargas positivas estão fluindo, tá? Aí a gente tem que agradecer ao Benjamin Franklin, que ele trocou, ele poderia ter chamado o elétron e o próton de negativo e as coisas seriam mais intuitivas, mas como a escolha foi arbitrária, né? A gente acabou tendo esse problema. Então, a corrente elétrica ela flui no sentido das cargas positivas. Então, as cargas que fluem dentro do fio, elas são negativamente carregadas, porque são elétrons que se movem na direção oposta, portanto, à corrente, né? Então, a corrente elétrica, ela flui em condutores sólidos, por exemplo, como metais e condutores, líquidos como eletrólitos e ionizados e gases ionizados, né? Mas o fluxo é independente quer dizer, o fluxo dessa corrente ele é impedido, né, em não condutores ou isolantes, né? A gente já deixou, conversou que, sei lá, essa nomenclatura não é muito boa, né? Então é isso, né? Bom, então, se a gente for pensar do ponto de vista de fluxo macroscópico, né? Tá pensando em corpos não como partículas pontuais, mas uma esfera carregada, qualquer tipo de coisa macroscópica. Então, para a gente correlacionar a corrente com essa grandeza macroscópica com o movimento microscópico das cargas, a gente vai examinar um condutor de área de seção transversal A, tá? Então, a gente vai pensar, por exemplo, eu acho que talvez o exemplo mais intuitivo que a gente pode ter é um fio. Vamos pegar um condutor mais simples possível, né? Vamos cilindro, né? E esse cilindro ele tem uma área de seção transversal A, beleza?
Então, vamos lá. O nosso exemplo é esse aqui. Temos condutor, né? O condutor tem área não A. Beleza? Então, a corrente total que ela atravessa esse condutor vai ser descrita como I, vai ser a integral dupla de J escalar dA. Tá? E aqui J vai ser a densidade de corrente. No sistema internacional, a densidade de corrente, portanto, vai ser ampere por metro quadrado. Se Q é a carga em cada, que vai ser a carga de cada portador de carga, né? E N é o número de cargas portadas por unidade de volume. Então, a quantidade total de cargas nessa seção vai ser delta Qzão, né? Então, a gente vai, Qzinho vai ser a carga de cada portador, né? Então, delta Qzão, que é Qzinho, né? Vezes N, né? Que é o número de portadores, vezes A, que é a área da seção, vezes delta X. Então, se a gente supor que as cargas carregadas, elas movem uma velocidade média V deslocamento, V índice D, então, o deslocamento, né, no intervalo de tempo delta t vai ser delta x, que é essa velocidade de deslocamento vezes delta t, que implica, portanto, que a corrente elétrica média, que é a quantidade de cargas que passa no tempo, né, vai ser então o número de entidades vezes a carga de cada uma dessa entidade, vezes a velocidade de deslocamento dessas entidades, vezes a área. Né? Confiram aqui na análise dimensional e vai ver que bate. Então, a velocidade média, módulo da velocidade média, em que uma carga, que cada portador de carga está movendo, está se movendo, vai ser conhecida como sendo a velocidade de deriva, tá? Velocidade de deriva. Ou o drift, né? Drift. Então, então, a gente tem a série de elétrons, né? Então, a gente está pensando um elétron dentro do condutor, esse elétron ele não viaja em linha reta, né? Então, em vez dele andar em reta, ele faz um caminho bem errático, às vezes aleatório, né? Ah, só que a gente faz esse somatório, né? Para a gente poder fazer o somatório vetorial, ele vai ter uma velocidade d para a direita, caso especial. Mas, por exemplo, né, no nosso caso, vai ter um elétron andando, tag aí, né? Vai estar andando errante. Andando meio errante, saiu daqui. Vai para cá o somatório líquido, né? Das cargas vai ser, portanto, das velocidades, vai ser uma velocidade resultante, né? Então, dessas equações, a densidade de corrente J, ela pode ser escrita como sendo J, vamos olhar lá em cima, né? J igual a N vezes T vezes o vetor velocidade dos elétrons. Então, a gente vê que J e esse vetor velocidade, eles apontam para a mesma direção para portadores de cargas positivas e em direções opostas para portadores de cargas negativas. Então, para a gente encontrar essa velocidade, né? Essa velocidade de deriva, né? Dos elétrons, a gente primeiro nota que um elétron no condutor ele experiencia uma força elétrica, né? Então, a força elétrica é menos a carga elementar vezes o campo elétrico, né? Isso nos dá uma aceleração. Portanto, a aceleração que esse
sofre é dada pela força dividido pela massa do elétron, né? Portanto, isso aqui é menos a carga elementar vezes o elétrico dividido pela massa do elétron, certo? Então, a gente vai denotar a velocidade de um dado elétron imediatamente depois da colisão, né? Como sendo v depois, imediatamente antes da colisão, como sendo VI, né? Então, a velocidade do elétron imediatamente depois das próximas colisões vai ser dada como sendo VF, né? Então, VF é igual a velocidade inicial, adiante da, mais a aceleração, né, vezes o tempo. Isso vai dar VI menos E Ezão ME. Tá? Então, onde o T vai ser o tempo de viagem, né? Então, a média de V final sobre todos os intervalos de tempo vai ser, portanto, o valor médio, né? Não, média de V final igual ao valor médio inicial menos E então sobre E vezes o valor médio, tá? Que é igual à velocidade de deriva, né? É, então, é porque exatamente a gente precisa usar esse termo de valor médio, porque o elétron fica colidindo com um monte de coisa, fica fazendo um monte de velocidade estranha, ou de caminho estranho, né? Então a gente tem que trabalhar com essas médias, e não com o valor verdadeiro da velocidade, né? Então, como na ausência de campo elétrico a velocidade do elétron é completamente aleatória, né? Então, segue que o valor médio do V inicial é zero. Se a gente toma um tal como sendo o valor médio de t, e isso vai ser o tempo característico médio entre colisões sucessivas, o livre caminho médio, desculpa, o livre tempo médio, né, a gente vai ter, portanto, que o VD, tá, vai ser igual ao valor médio pós-colisão, tá, que é E tesão sobre a menos, né? Menos isso aqui. Sobre ME vezes tal, tá? Então, a densidade de corrente, né? Ele vai se tornar J, né? Que era menos N E, né? É igual a menos N E vezes menos Ezinho, então, E, tal, né? Que é, portanto, N quadrado vezes tal sobre ME vezes o campo elétrico. Então, note que J e E, ele vai ter a mesma direção
para tanto cargas positivas quanto cargas negativas, né? Então, a gente tem essa generalização que é interessante, né? Depende dos portadores de carga. Então, em muitos materiais, a densidade de corrente é linearmente dependente do campo elétrico externo. Então, a gente pode descrever J igual a um sigma C. Então, aqui a gente tem uma dependência, né? Então, esse sigma vai ser chamado de condutividade do material. Então, as equações aqui, a equação ela vai ser conhecida como sendo a formulação microscópica da lei de Ohm. O material que obedece essa relação é dito como sendo um material ômico, né? Por outro lado, o material que não obedece é chamado de um material não ômico. Então, se a gente compara essa equação com o que a gente acabou de encontrar, né, para o J, a gente vê que a condutividade ela pode ser expressa como sendo sigma igual a n quadrado tal massa por e. Tá? Então, para a gente obter uma forma mais útil da bom, mais usável, né, para aplicações práticas, a gente vai considerar um segmento, né, de um segmento de um fio, tá? A gente vai pensar no reto, né, comprimento L, né, e seção transversal de área A, né? Então, todos os nossos exemplos aqui, a gente percebe que a gente está trabalhando com fio, porque a situação é para ser simples e prática, né? Então, é uma simetria cilíndrica e é bem aplicável, né? Exaustivo, né? Então, é isso que a gente tem, né? Comprimento L, seção transversal A, tá? Então, a gente vai supor uma diferença de potencial ΔV, né? Então, que a gente vai ter um V P menos um VA, e ele é aplicado entre as pontas, cada parte, extremidade do fio, né? Então, a gente vai criar um campo elétrico E e uma corrente I imediatamente, né? Então, a gente assume que E uniforme, né, o campo elétrico, então a gente vai ter que essa diferença de potencial, que é, né, potencial A, é igual vamos usar a fórmula da diferença menos a integral A até B, né, de E escalar ds. Escalar ds, que é, portanto, E L, certo? L, né? Então, a magnitude da densidade de corrente elétrica, ela pode ser escrita, portanto, como sendo J igual a sigma E, que é sigma, né? E vai ser, portanto, delta V, tá? Com J sendo igual a I sobre A, né? Então, a diferença de potencial, portanto, ela vai se tornar ΔV igual a 1 sobre sigma J, né? Como J é I sobre A, portanto, é L sobre sigma A, todas as escalas são do material, vezes a corrente elétrica, tá? Isso eu vou R, tá? Então, onde aqui a resistência vai ser dada por R igual a delta V.
que é L sobre A, tá? Então, a equação final vai ser ΔV igual a R, que é a versão macroscópica da lei de Ohm, tá? Então, no sistema internacional de unidades, a resistência vai ser dada em Ohm, em que vai ser descrita com a letra ômega, né? A letra grega ômega, onde um Ohm, vamos ver aqui, um Ohm é igual a 1 volt por 1 ampere, tá? De novo, um material que obedece às relações apresentando vai ser chamado ômico, né? E, e vai ser chamado de não ômico se as relações não são obedecidas. A maioria dos metais com boa condutividade e baixa resistência, né? Baixa resistividade, são ômicos, tá? Então a gente vai focar nessa maioria de materiais ômicos, tá? Que é a maioria esmagadora, né? Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de tratamento de materiais ômicos e de materiais não ômicos. Se vocês perceberem, aqui, né, nesse gráfico da esquerda, né, a gente tem um comportamento de material ômico, né, tá? Ele é linear, né? E aqui, no gráfico da direita, a gente tem um exemplo de material não ômico. Então, a resistividade ρ de um material vai ser definido como sendo o recíproco da condutividade. Então, a resistividade vai ser igual a 1 sobre sigma, né? Faz sentido. Portanto, ME vezes NE quadrado tal, tá? Então, das equações que a gente teve, a gente vê que esse ρ ele pode ser relacionado com a resistência R de um objeto através de ρ é igual a E sobre J, né? Vai ser ΔV sobre L I e A, né? Portanto, é RA sobre A, ou, né? Portanto, pode reorganizar isso aqui, R igual a O L sobre A, tá bom? Então, a resistividade de um material, né, ele geralmente varia com relação à temperatura. Então, para metais, a variação é linear, né, sobre uma grande quantidade de temperaturas, e vai ser linear com uma cara de ρ igual a ρ0 vezes 1 mais alfa T, que é a temperatura, tá? Tá? Então, alfa vai ser chamado coeficiente de resistividade da temperatura, tá? É, então, tipicamente, valores de ρ, sigma e alfa para diferentes materiais são tabelados, tá? É, e a gente, bom, a gente pode pegar aqui um exemplo. E aqui a gente pode pegar vários tipos de materiais e aqui está tabelado, né? Todos os seus comportamentos, suas propriedades de resistividade, atividade, alfa. Então, aqui tem os materiais interessantes, né? Percebe que para a maioria das questões, né? Aqui, por exemplo, a prata é bastante condutora, bem mais condutora que o cobre, por ser maior condutor de alumínio. Se a gente olha os isolantes, você vê que as condutividades são baixas. Por outro lado, as resistividades são altas, porque é o inverso, né? E aqui a gente verifica as variações de como que essas caras variam com relação à temperatura, né? Então, isso aqui é interessante. Consegue tentar, a gente pega algumas coisas interessantes
Então, se a gente tivesse que fazer um resuminho, né, o que é importante você lembrar, que a corrente elétrica aí é definida como sendo I, que é a derivada das cargas pelo tempo. A corrente elétrica, então a gente pega essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui, tá? Importante, tá? Fórmula aqui é importante. A corrente média em um condutor vai ser essa fórmula I, tá? N e PD vezes A, tá? E que N é o número, o número de densidade das cargas, dos transformadores de carga, E vai ser a carga de cada transportador, né? VD vai ser a velocidade de deriva, né? E, e A vai ser a seção transversal da área, né? A área da seção transversal. Então, o que mais? A densidade de corrente J através de uma seção transversal, de uma área de seção transversal de um fio, vai ser dada por N e D, tá? A lei de Ohm microscópica, né? Ou seja, a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico proporcionalmente e a constante proporcionalidade vai ser chamada de condutividade elétrica. Então, essa fórmula aqui, né? O recíproco da condutividade é chamada de resistividade. Então, é essa aqui, tá? Tá? A lei de Ohm macroscópica diz que a resistência R de um condutor é a razão das diferenças de potencial ΔV entre duas pontas do condutor e a corrente elétrica I. Então, a resistência é igual a ΔV sobre I, tá? É a lei de Ohm microscópica. A resistência é relacionada com a resistividade através dessa equação, tá? Onde aqui L vai ser o comprimento, A vai ser a área de seção transversal do condutor, a velocidade de deriva de um elétron condutor vai ser dada por cadê? Menos menos Ezinho, campo elétrico sobre ME, vezes tal, onde ME vai ser a massa do elétron, tal vai ser o tempo médio entre as colisões sucessivas. A resistividade de um metal é relacionado com tal a partir dessa equação e essa equação aqui, tá? A variação de temperatura da resistividade de um condutor vai ser linear, dada por essa expressão, né? Onde alfa vai ser o coeficiente de temperatura de resistividade. Tá? E vai ter uma coisa interessante que a gente. Tá, mas que é a potência. A potência, ou a taxa em que a energia é entregada a um resistor, vai ser dada por P igual a I. Talvez a gente vai chegar a explorar isso direito, bem? Portanto, I quadrado, mas isso aqui a gente já viu desde o ensino médio, né? Quadrado R, né? Que é, portanto, delta V quadrado sobre R, tá? Beleza? Então, a gente vai resolver uns problemas, tá? Para a gente poder fixar, tá? O tema. Bom, então vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro problema. Então, aqui, página nova. 1. Então, nosso exemplo é o seguinte: a gente tem um cabo de 3.000 quilômetros de comprimento e ele vai consistir em 7 fios de cobre, tá? Cada um com 0,73 milímetros, tá? Então, vamos lá. Comprimento vai ser 3.000 quilômetros, tá? Ele tem um diâmetro 0,73
tá? E eles estão agrupados, são 7 fios, tá? 7 fios. Fios. Eles estão agrupados e envoltos por uma bainha isolante, tá? Então a ideia é calcular a resistência do cabo, tá? Calcular a resistência. Então a gente vai usar como resistividade do cobre 3 vezes 10 a 6 com. Beleza? Como é que a gente vai resolver isso, então? Então, a resistência R de um condutor é relacionada com a resistividade ρ por R igual a ρ vezes L sobre A, onde L e A vão ser, respectivamente, o comprimento do condutor e a área da seção transversal. Então, o cabo ele consiste em N igual a 7 fios de cobre, né? Então, a área da seção transversal vai ser A igual N pi R quadrado, né? Área do círculo vezes o número de círculos, né? Portanto, N pi, não temos R, mas temos D quadrado, 4, tá? Portanto, 7 vezes 0,076 quadrado sobre 4, tá? Então, a resistência, portanto, vai ser R, que é ρ L sobre A, vai ser 3 vezes 10 a menos ons, 1 vezes centímetro, né? Vezes L, que é 3, 10 a oitava, dividido por A, que é 7 vezes 0,0 centímetros ao quadrado, isso sobre 4. Tá? Vai dar 3,1 quarta, tá? Beleza? Então, próximo problema, exemplo 2. Vai ser mostrar que a quantidade de carga na junção de dois materiais, tá? Então, a gente tem um problema em se tivesse soldado dois cabos diferentes, né? Pode ser um cabo de cobre, um cabo de ferro, um cabo de prata. Então, a gente tem esse problema, né? A gente tem dois materiais que estão. A gente vai mostrar que a quantidade total de carga, né? Portanto, o nosso Q vai ser, ε0 vezes I sobre, não, vezes 1 sobre sigma 2 menos 1 sigma 1, onde I vai ser a corrente fluindo entre a junção e sigma 1 e sigma 2 vão ser as condutividades dos dois materiais, tá? Vamos lá, solução. Como é que a gente vai fazer isso? Esse daí eu acho que é um problema um pouco mais difícil, tá? Não acho que seja um problema tão simples. Em um estado estacionário, fluxo de corrente, o componente normal de densidade de corrente, J, precisa ser o mesmo nos dois lados. Então, J, que é sigma E, a gente vai ter sigma 1 vezes E1, tem que ser igual a sigma 2 vezes E2, porque a densidade de corrente que entra precisa ser igual à densidade de corrente que sai. Então, isso é conservação de carga elétrica, né? Ou conservação.
Ou, portanto, né? E o campo elétrico, o módulo do campo elétrico no segundo material vai ser sigma 1 sobre sigma 2 vezes campo elétrico no primeiro material, o módulo, né? Então vamos pensar que a carga, né, de face, de contorno, como sendo, pode ser Q de C, né, Q de contorno. Então a gente tem, a partir da lei de Gauss, que a integral da superfície da região, tá? Opa, dA, né? dA. É o quê? É igual o campo elétrico de um lado menos o campo elétrico do outro lado vezes A, né? E isso é igual a carga do contorno, né? Sobre, sobre ε0, tá? Bom, então, dessa forma, né? E2 menos E1 vai ser igual a carga do contorno sobre A ε0. Bom, se a gente substituir a expressão para E2 no que a gente encontrou, então, vai ser EB, desculpa, E igual Y, né? Vezes A vezes E1 vezes sigma 1. Isso aqui é 2, né? E1 vezes sigma 1, sigma 2, né? Menos E1 mesmo, né? Então, opa, menos 1, né? Porque E1 já está lá fora. Isso vai ser ε0 vezes A sigma E1 vezes 1 sobre sigma 2 menos. E já é o que já está tomando cara do que a gente queria, né? Então, a corrente I vai ser J vezes A. Ou seja, sigma 1 vezes E1 vezes A. Dessa forma, a quantidade total de carga, né, nessa interface de contorno vai ser ET igual ε0 I, isso aqui é I, tá? I vezes 1 sobre sigma 2 menos 1 sobre sigma 1. Ok? Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Agora eu acho que é o exemplo 3. Então, a resistividade da água do mar vai ser por volta, tá? Os portadores de carga são, na maioria das vezes, né? São principalmente cátions de sódio, né? Na e ânions de cloro, né? Cl-, Cl, né? E cada um desses vai ter por volta 3 vezes 10. Ia colocar densidade, mas densidade errou. Eu vou, sei lá, vou só colocar um número então. 3 vezes 10 a 20 centímetros, tá? Bom, então, se a gente preenche um tubo plástico de 2 metros de comprimento, tá? Com água do mar e conecta uma bateria de 12 volts, então, volts, tá? Ah, nos eletrodos, cada uma das pontas. Qual que é a
a velocidade resultante de deriva dos íons em centímetros por segundo. Vamos lá. Solução. Então, a corrente no condutor de seção transversal A vai ser relacionada com a velocidade de deriva das portadores de carga através de I igual a E, N, A, P, D. Beleza? Onde dN vai ser o número de cargas por unidade de volume, né? A gente pode reescrever a lei de Ohm sendo V igual a IR igual a NE A PD vezes o L sobre A, tá? Portanto, vai dar NE PD o L, tá? Então, a velocidade de deriva vai ser, portanto, V igual a Vzão sobre N o L, tá? Então, se a gente substituir os valores, a gente vai ter. Vou colocar os valores de baixo primeiro, que são maiores, tá? Então, PD igual. N vai ser 6 vezes a 20, que é por centímetro cúbico, né? Qual que é o próximo? E, é a carga elementar, né? 1,6 vezes Coulomb, né? Qual que é o Rho? 25 ohms 11 vezes centímetro cúbico por, são 2 metros, né? Então, e tudo isso em cima disso é uma bateria de 12 volts, tá? Isso vai dar 2,5 menos 5 volts vezes centímetro, dividido por Coulomb ohm. Isso é 2,5 a menos centímetro, tá? Se a gente mexer nessas unidades, como é que a gente fez esse negócio, né? Volt por Coulomb ohm é volt de ohm, né? Vezes 1 sobre Coulomb. Portanto, volt sobre ohm é ampere. Ampere por Coulomb, isso é, tá? Então, vamos para o próximo problema. O próximo é o 4. Então, vamos considerar um material de resistividade ρ em um formato de um cone truncado, tá? Então, ele tem uma altitude H, né? E um raio A, Azinho, raio menor, e um raio maior, Bzinho, tá? Então, isso para cada uma das pontas. Então, o nosso problema é um tronco de cone, né? Tronco de cone. Então, vai ser isso aqui, tá? Um cone, raio menor Azinho, raio menor maior Bzinho e momento H, né? Altitude H. Então a gente vai assumir que a corrente é distribuída uniformemente através todas as seções transversais do cone, tá? Então, qual é a resistência entre essas duas pontas?
esse exercício é bem mais difícil, tá? Eu acho que talvez seja. Vamos lá, a gente vai considerar um pedaço fino do disco de raio Rzinho, é uma distância x dessa ponta da esquerda, tá? Então, da geometria, a gente consegue. Agora a gente tem que puxar coisa de médio também, ou de vetores de geometria política, coisa assim, né? Mas a gente vai ter essa cara aqui, né? Aqui. Que é a seção do nosso cone. Beleza? Tá? Então, da geometria, a gente vê que P e menos R sobre X é igual a B menos A. E a gente fazia essas monte de relação antes de entrar, antes para fazer o vestibular, né? B menos A, H. A gente pode resolver para o raio desse disco, tanto que esse raio R ser A vezes H. A resistência R é relacionada à resistividade ρ, por R igual a ρ vezes L sobre A, né? Onde L vai ser o compositor e A vai ser a seção transversal, né? A contribuição da resistência pelo disco, que tem uma espessura dy, vai ser, portanto, dr, né? E esse dr vai ser o d dividido pela área, né? Que é πr quadrado, né? Portanto, é igual o, o, colocar o r quadrado embaixo já, né? E r quadrado, então vai ser esse negócio aqui é quadrado. Então, vai ser e mais a menos b, isso, tá? Quadrado. Bom? Então, sobre isso aqui em cima vai ter o dx, tá? Então, agora a gente precisa fazer uma integração, né? A gente tem uma forma diferencial, a gente vai ter que integrar para poder descobrir a resistência. Então, resistência vai ser, portanto, igual a integral. Eu vou pegar, só copiar esse negócio aqui, para também fazer, igual a integral desse negócio de 0 até h. Isso aqui vai dar. A gente tem um elemento com x aqui embaixo, né? Rho h i e, tá? Onde a gente vai usar, né, para poder resolver a integral, e a integral, a gente vai fazer uma substituição, né, de um du sobre alfa u mais um beta, dado, igual 1 sobre alfa u. Então, note que se f é igual a A, então a área, a área A, a área Azão, é
igual a π vezes a quadrado, né? E se a gente tomar h igual a L, né? A gente vai acabar chegando na nossa equação que a gente já tinha chegado, né? A resistências de forma geral. Basicamente, essa equação ela reproduz, chegou, né? Independente do formato do objeto. Ah, então, bom, alô? Vou ter que pausar o vídeo. Bom, instalado. Bom, agora a gente vai considerar um cilindro oco, tá? Cilindro oco de comprimento L, raio interno Azinho, tá? E raio externo Bzinho, tá? Então, o oco, um buraco em formato cilíndrico também, forma, né? Então, esse aqui é o nosso problema, tá? Então a gente vai ter que, o material ele vai ter uma resistividade ρ. Então a gente vai ter que responder duas perguntas. Primeiro, a gente vai supor uma diferença de potencial que é aplicada entre as pontas do cilindro e vai produzir uma corrente fluindo paralelo ao eixo. Qual que vai ser a resistência medida? Segundo, se a, a, se a diferença de potencial, em vez disso, a diferença potencial for aplicada entre a superfície interna e externa do cilindro, qual que é a resistência medida? Então vamos lá. Primeiro, vamos resolver a primeira parte. Então, solução, eu vou fazer a letra A sendo aplicada nas pontas do cilindro, tá? Então, quando uma diferença de potencial é aplicada nas pontas do cilindro, o fluxo de carga é paralelo ao eixo, né? Então, nesse caso, a área da seção transversal vai ser A, né, que é π vezes b quadrado menos a quadrado, e a resistência vai ser dada por R igual a ρ L sobre A, né? Portanto, ρ L I vezes A quadrado, quadrado. Beleza? E é simples, né? Então, agora vamos fazer a parte B. Agora a gente vai considerar um elemento diferencial que é feito por um cilindro fino de raio interno Rzinho e raio externo Rzinho mais DRzinho, tá? E ele tem comprimento L, tá? Então, a sua contribuição para a resistência do sistema vai ser dado, portanto, é mais fácil, né? Mais difícil, quer dizer, né? Vai ser DR, talvez que aparece esse dado, né? Igual a ρ DL sobre PA. Agora, né, a gente está aplicando uma diferença de potencial entre a parte de dentro e a parte de fora. Então, o DL vai ser, portanto, DR, né? Raiozinho, raiozinho, né? E a área vai ser a área do cilindro. 2π, a área lateral do cilindro, 2πl. Onde aqui, né, vai ser a área normal da direção da corrente, né? A direção da corrente. Então, a resistência total desse sistema vai ser, portanto, a integral disso aqui, né? É a integral de A até B, o dr, dividido por 2 i L. Portanto, isso vai ser ρ sobre 2πl vezes ln sobre A, tá? Beleza? Bom, é isso, tá? Então, é isso por hoje.
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.